Mas quero convidar a todos desde já para abrirmos o livro. Todos trouxeram o livro nesta noite. Qual é o livro? Qual é o livro do crente? O livro do crente é a Bíblia Sagrada. O livro que fechado é um livro, mais aberto é a boca de Deus. Você quer ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é viva. Ela consegue se comunicar. Foi lendo a Bíblia que Agostinho se converteu, especialmente o livro de Romanos. Foi lendo a Bíblia que Lutero tomou uma decisão de mudar a vida dele, lendo também o livro de Romanos. Nesta oportunidade, vamos abrir as nossas Bíblias em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 58, e depois o capítulo 16. Se está sem Bíblia, fique pertinho de alguém,
Aí ofereça a sua Bíblia para a pessoa que está ao seu lado. Todos acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Os que estavam aqui domingo passado, nós começamos a meditar neste tema. Capítulo 15, a partir do verso 55. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos comigo, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é vão. Capítulo 16, Paulo começa falando sobre a mordomia, a importância de investir no reino de Deus, a importância de aproveitar todas as oportunidades e a importância dos bons relacionamentos. É assim que se divide esse capítulo 16, a mordomia dos bens, a mordomia do tempo e a mordomia dos relacionamentos. Verso 13 é o texto que vamos ler agora. Capítulo 16, verso 13. Vigiai, permanecei firmes na fé, portai-vos corajosamente, sede firmes, fazei tudo com amor. Graças a Deus por esta palavra viva e eficaz. Oremos mais uma vez. Ó Deus de grandes maravilhas, exaltamos o teu maravilhoso nome por esta oportunidade, este início de tarde, início de noite. Nós exaltamos ao Senhor e declaramos o nosso amor pelo Senhor, declaramos a nossa dependência, o nosso reconhecimento de que sem o Senhor nada podemos fazer. E eu quero te implorar, ó Deus, nesta noite, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Ó Senhor, um bom instrumento, um violão, um teclado, uma caneta, o que seja, depende de quem está usando. E eu quero te implorar, Senhor, que nesta noite, tome a minha vida como um instrumento teu, e usa-me, Senhor, para a edificação da minha própria vida, edificação da vida dos meus irmãos. Eu quero sim, ser o instrumento do Senhor nesta noite. Por isso, Pai, no nome de Jesus, transforma estas palavras em vida. Tu tens o poder para falar segundo o entendimento do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus, Pai, eu te imploro. Domina este ambiente, as nossas vidas e corações, pois oramos no teu nome, oramos para a tua honra e glória. Amém, Senhor. Amém. Começamos domingo passado e o nosso tema firme, constante e resgatando outros. Colocamos hoje a figura de dois carros, um mais novo e um mais antigo. Pensando que numa grande viagem, como um carro, nós podemos alcançar determinado avanço na viagem. Já tive o privilégio de viajar daqui para Pernambuco. São muitas horas. O carro aguenta? Que carro é? Vamos a quanto por hora?
Que tipo de manutenção precisa? Firme, constante. Nesta noite, queremos relembrar algumas coisas que vimos na semana passada, porque na semana passada nos detivemos apenas no tema, na primeira parte, no firme. E o texto de Coríntio, carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso 58 começa com o portanto. Portanto, meus amados irmãos, dissemos que portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, diante de tudo que foi dito desde o verso 1 até agora o último verso, portanto, diante de tudo que foi dito, meus amados irmãos, é como se eles estivessem dizendo, abra os olhos, pelo amor de Deus, portanto, diante de tudo isso que foi dito, tenham firmeza, constância e abundância, pois essas são as 3 marcas de alguém que crê nisso que foi dito. E o que foi dito? No capítulo inteiro ele está falando sobre a doutrina da ressurreição. E ele está dizendo, em primeiro lugar, vamos ser firmes. Firme em quê? Firme naquilo que eu creio, naquilo que você crê. Não seja como um menino inconstante, que cada dia crê numa coisa. Então a primeira lição foi, devemos ser firmes. A palavra edários, ou seja, aquele que está firmado. E aí dizendo, alguém que tem uma convicção tão grande, que ele cria assim, e ele continua crendo assim depois de 10, 20, 30, 40 anos. Ser firme é ser forte, é estar fixo. Falamos sobre o morão de uma cerca. Tem uma cerca em toda uma fazenda, mas aquela cerca toda tem alguns morões da fé. E o apóstolo está dizendo sobre estes morões da fé, que nós precisamos ser daqueles que têm um propósito, e este propósito permanece, haja o que houver, permanece firme, e ele tem uma visão, um objetivo, e ele está disposto a gastar a vida dele, o seu tempo, os seus recursos, todas as suas energias, para alcançar aquele objetivo. E aí a pergunta, firmes em quê? E o apóstolo está dizendo no capítulo 15, firme em primeiro lugar, na doutrina da ressurreição, porque a doutrina da ressurreição é a doutrina central da fé cristã. Se você não crê na ressurreição, então não teve o sacrifício de Cristo. Se você não crê na ressurreição, Jesus ainda está morto. Se você não crê na ressurreição, você não tem esperança. E por que ele escreve isso? Porque os cristãos daquela época, eles estavam deixando a doutrina cristã da ressurreição de Jesus para voltar à filosofia hedonista, ou seja, não tem ressurreição, não tem juízo final, não tem depois, a vida é apenas aqui e agora, vamos comer, beber, vamos aproveitar. Mas o apóstolo diz, olha, a ressurreição é a base da nossa fé. No passado, foi um fato histórico, aconteceu. No presente, é a doutrina central. Não podemos abrir mão, porque é este o diferencial do cristianismo. É a religião do túmulo vazio. Todos os outros líderes religiosos estão mortos. Existe apenas um que ressuscitou. Maria está morta ainda. Pedro ainda está morto. Todos estão mortos. Quem? Buda, Maomé, Krishna, todos mortos, apenas um ressuscitou. Podemos ouvir um glórias a Deus, meus irmãos? Esta é a doutrina central, mas além disso, do presente, é também a nossa esperança bendita, ou seja, ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, esta é a nossa crença. Então, em primeiro lugar, fiquem firmes nisto, mas além de firmes, sejam constantes.
firme e constante. Imagine que eu tenho aqui um morão, mas eu coloquei este morão, ou mourão, coloquei fincado na lama. O que é que acontece? Cai. Então eu preciso, como um mourão, ser constante, isto é, vigilante, atento, para não cair. Então, quando estamos nesta noite, nos detendo neste tema, constantes, ametaquinetos, inabalável, não oscilante. Leiam comigo, ser constante é ser inalterável, imutável, é ser o mesmo sempre, é ser persistente, é ser perseverante. É como um relógio que é constante. Eu tenho um relógio aqui, é muito bom, foi um presente da igreja nos meus 50 anos, mas este relógio tem um problema. Eu sempre boto ele 10 minutos antes. E quando é algum dia, estou lá embaixo ainda terminando de preparar alguma coisa e alguém já começou o culto aqui. O que está vendo? Esse relógio, ele, não sei porquê, atrasa um pouquinho. Quando eu menos espero, de novo ele está atrasado. E eu sempre, nesses 3 anos, já voltei ele não sei quantas vezes. Talvez seja um problema aí, né, do usuário, questão da pressão e tal. Mas o fato é que ele sempre me deixa na mão. Eu preciso sempre ficar atento com ele. Não tem sido um relógio constante. E a minha vida e a sua vida é uma vida constante. Nós sabemos que existem pessoas que são inconstantes nos cultos, na vida de oração, no seu relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas. É um tipo de pessoa oscilante. A gente nunca sabe como essa pessoa vai agir. Tudo bem, eu sou firme no que creio. Mas por quanto tempo? Porque se o noivo da parábola das 10 virgens tivesse vindo meia-noite, estava tudo certo. Mas o problema é que o noivo demorou. Se o noivo tivesse vindo às 7, às 8, às 9, todas eram firmes, prudentes. O problema é que o noivo atrasou um pouco. E nesta noite estamos perguntando, você é uma pessoa firme, mas tem sido uma pessoa constante? O que é ser constante? Segundo o dicionário, ser constante tem 4 derivados, 4 entendimentos na língua portuguesa. Primeiro, ser constante no sentido de pertenço. Este livro pertence a esta biblioteca, pertence. Consta na lista. Segundo, que não sofre alteração, inalterável, é constante. Aí colocamos como exemplo o balanço do mar. Depois, que é permanente, como a chuva que caiu permanentemente à noite. E quarto, em que há continuidade e progressão, alguém constante e que cresce, como diz a palavra, de glória em glória. Mas, quando nós comparamos o ser constante como alguém que não varia, pensando no carro, o carro está correndo a 100 km por hora. Em 4 horas, supõe-se que vai correr ou percorrer 400 quilômetros. Quando eu estou numa viagem como esta que mencionei, a irmã Rita, e quando no tempo que dava para ir com os filhos, em algum momento a gente seguia sempre 20. Daqui a pouco, estava em só 20. Uma música, uma conversa.
Então, numa viagem longa, você vai oscilando a velocidade. Na vida cristã, eu e você temos corrido bem, graças a Deus. Por quanto tempo eu e você temos corrido bem? Pensando num carro, você acha que na corrida cristã, você é que tipo de carro, hein, irmão Alvarez? Que tipo de carro? Temos aqui algum Fusquinha 66? Ou uma Ferrari, qual é a marca aí? Que tipo de carro eu e você somos? Agora, esse carro é que ano? Teve manutenção? Pensando numa linha reta, a sua vida é uma vida que segue reto? Pare agora e pense. Seu relacionamento com Deus, sua vida cristã, seu relacionamento com as pessoas, você é de uma linha reta ou é uma pessoa que cada dia está numa direção de uma forma? Um dia está alegre, um dia está triste, qualquer coisinha faz um biquinho, qualquer coisinha pega a bolinha, pega a bonequinha, não vou brincar mais. É impressionante. Estou aqui há 15 anos e a gente sabe que alguns de nós, mas que dificuldade para se relacionar. E eu quero louvar a Deus por alguns que são firmes e constantes. Haja o que houver, permanece firme. Quando cheguei aqui nesta igreja, havia um tal, mas todo dia o homem tinha alguma coisa para reclamar, alguma coisa de alguém para reclamar, todo dia. Mas não é possível. Firme e constante. Problema para resolver? Uma conversa? Senta e conversa. Mas gente que não se sabe como é que vai agir, porque é gente inconstante. Quando nós pensamos no ser firme e constante, eu e você temos sido uma pessoa assim, firme e constante? É o que Deus espera de cada um de nós, firmes e constantes. O que é que vem na sua cabeça quando falamos de constante? Ser firme e constante. Na semana passada nós fizemos um pequeno resumo da palavra firmes. E dissemos que ser firme tem a ver com aquilo que você crê, ser firme tem a ver com a decisão que você toma, e a atitude de cada dia em relação à decisão que você tomou. Isso é ser firme. Agora, hoje, estamos pensando em ser constante, que tem a ver com 3 coisas. Me ajudem, quais são as 3 coisas? Primeiro, manutenção da decisão que você tomou um dia. Segundo, saber que existe a possibilidade da apostasia, isto é, da queda. E terceiro, a atitude em relação, terceiro, ser vigilante, não dar munição ao inimigo. Não dá munição ao inimigo da decisão que você tomou. E se Deus permitir, na próxima semana, sobre o ser abundante. Vamos então parar um pouco e pensar neste tema. O que é ser constante? Ser constante, em primeiro lugar, é dar manutenção à decisão que você tomou um dia. Qual foi a decisão, irmã Enedina? Qual foi a decisão que você tomou um dia?
Qual foi a decisão que eu e você tomamos um dia e que precisamos permanecer firmes naquela decisão? Qual foi a decisão, irmão Nelson? A decisão foi: resolvi morrer para mim mesmo, para que Cristo viva a vida dele no meu corpo. Como disse o apóstolo, a vida que agora eu vivo não é mais minha vida. Eu abro mão, eu saio do trono, eu saio de cena para ele aparecer. Você já tomou essa decisão, irmão Edgar? Já tomou esta decisão, Éder? Resolvi morrer para mim mesmo, para que Cristo viva a vida dele em mim. Esta decisão, irmãos, eu tomei, você deve ter tomado um dia, mas esta decisão é para ser relembrada a cada dia. Qual é o grande problema? Veja só, a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, capítulo 2, formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas e o homem tornou-se alma vivente. Veja só, a soma do corpo humano mais o espiritual é igual a alma, o eu, a personalidade. Ou seja, queridos irmãos, antes do pecado, quando Deus fez o homem, quem era que mandava no ser humano? Era o corpo, a alma ou o espírito? Quem mandava no ser humano? Quem mandava? Quem mandava a igreja? Era o corpo, a alma ou o espírito? Era o espírito quem mandava. O homem era a imagem e semelhança de Deus, a imagem perfeita, sem ser corrompida. Era o espírito quem mandava. O corpo e o eu obedeciam. Mas depois do pecado, irmão Manuel, o que aconteceu? Depois do pecado, o espírito do homem morreu para Deus e o eu assumiu o trono. Consequentemente, a carne, Satanás e o mundo assumiram o trono. O homem agora está morto para Deus. Deus mandou Jesus. Jesus veio para resgatar. Jesus veio para salvar, para trazer de novo a vida. Quando o homem se converte, Jesus entra no coração do homem. A partir de agora que a pessoa é uma crente em Cristo, um crente em Cristo, quem é que passa a mandar na pessoa? É a carne, o espírito ou o eu? Quem passa a mandar, a dominar a pessoa que entregou a vida para Cristo? Agora o espírito voltou a dominar, quer dizer, isto é, o espírito nasceu de novo. Teve um novo nascimento. Portanto, amado irmão, amada irmã, quando estamos dizendo daquela decisão que eu e você tomamos, significa que eu e você nascemos de novo, nascemos para Deus. Naquele dia que você nasceu de novo, o seu eu morreu. Irmão Hélio, próximo ano, 2019, vou fazer 40 anos do aniversário da morte do meu eu. Nasci de novo em 79, quando eu tinha 14 anos. Em 2019 vai completar 40 anos. Eu vou fazer um aniversário da morte do meu eu. O meu eu morreu um dia, mas ele precisa ser morto, precisa ser matado, levado à cruz novamente, todos os dias, cotidianamente.
Eu pergunto, você já tomou a sua decisão? Você já entregou a sua vida para Cristo? Eu quero dizer para você no nome de Jesus, leiam comigo. Se você não morreu um dia, todos comigo, se você não morreu um dia, ainda não nasceu para Deus e caminha para a perdição. João capítulo 3, versos 3 e 5, Jesus disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, verso 5, não pode entrar. No verso 3, não pode ver. E no verso 5, não pode entrar no reino de Deus. Portanto, eu quero saber nesta noite, você já tomou a primeira decisão que livra o homem do inferno para o céu? Se você ainda não tomou esta decisão, hoje é um dia oportuno. Ser constante é dar manutenção àquela decisão que eu tomei um dia. E quando eu penso em pessoas firmes na fé, eu me lembro, por exemplo, deste homem de Deus chamado George Miller. Ele viveu 93 anos. Este jovem, filho de uma família cristã, ele se converteu quando tinha 21 anos de idade. Tinha uma vida pervertida. Mas ele conta o seu testemunho, a oração da sua mãe, e ele teve o privilégio de entregar a vida para Cristo aos 21 anos. Mudou-se da cidade onde nasceu na Alemanha, foi para a Inglaterra, logo depois da sua decisão. E quando desembarcou do navio, ele tomou uma decisão. E a decisão que ele tomou foi esta: minha vida inteira estará a serviço do Deus vivo. Qual o segredo deste homem, deste servo de Deus, irmão Pedro? Qual o segredo? Um dia perguntaram para George Miller: qual o segredo? George Miller, qual é o seu maior inimigo a ser vencido? E ele disse: o meu maior inimigo é um cavalheiro chamado George Miller. Eu mesmo sou o meu maior inimigo. Mas como, perguntou o inquiridor, o senhor que faz esta obra a nível mundial, o senhor que sustenta orfanato, crianças do mundo todo, o senhor que tem sido uma bênção no reino de Deus, qual o segredo? E ele disse: o segredo é que um certo dia, este cavalheiro, George Miller, decidiu que devia morrer. Houve um dia que eu tomei a minha decisão, e este homem passou os seus 93 anos cultivando, investindo, fazendo de tudo para que a sua vida nova, sua nova vida como nova criatura em Cristo, pudesse ter a manutenção e pudesse permanecer ao longo dos séculos. Esses dias fui para Israel no mês de outubro, e lá em Israel o nosso líder da caravana era o pastor Irlande Pereira de Azevedo, 92 anos, e sobe morro e desce morro. E uma hora eu parei e disse para ele: querido pastor, eu quero louvar a Deus por sua vida, porque o maior sonho da minha vida é chegar do outro lado sem cair. E quando eu olho para pessoas que viveram uma vida e chegam ao final de cabeça erguida, que não caíram, que puderam permanecer, ser constante, dou glórias a Deus. O nosso irmão Billy Graham completou agora seus 98 anos. Daqui a 2 anos, o centenário deste servo de Deus, se Deus o preservar com vida até lá. Que coisa linda, são pessoas que permanecem. São pessoas constantes no reino de Deus. Paulo diz o seguinte: você se converteu a Cristo? Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: se você se converteu, então 3 coisas aconteceram com você.
Você tem a seguinte posição como servo de Deus. Qual é a posição como servo de Deus? Em primeiro lugar, você está assentado com Cristo nas alturas. Sim, você está aqui no banco agora. Irmão Nelson ali ao lado do irmão Gil, estamos vendo vocês. Mas para Deus, vocês já estão lá assentados com Ele nas regiões celestiais. Você se entregou para Cristo? No que depender dele, para ele você já está lá. É o que diz Efésios 2:6. Assentados, isto é, descansando. Vocês podem confiar, porque estão seguros pelo que ele fez, irmão Almir. O que foi que ele fez? Pagou o preço, morreu, ressuscitou, está vivo, ele garante. Segundo lugar, vocês estão andando, apesar de para Deus vocês estarem já lá, ainda vocês estão aqui na terra andando. Diz respeito ao nosso relacionamento, ao dia a dia, vocês estão andando, alguns estão andando comigo e eu andando com vocês aqui na igreja, nestes 14 anos. Estamos andando diante das pessoas. E terceiro, no reino de Deus, terceira posição do crente é firme. Capítulo 6, do 10 ao 14, sede firmes. Fala da nossa atitude em relação às forças e o reino das trevas. Irmãos, o reino das trevas existe. O reino das trevas existe. E é um reino orquestrado, organizado, preparado para destruir as nossas vidas. Então nós precisamos saber primeiro da nossa posição em Cristo. Por favor, peço a todos, leiam comigo esta tela, todos comigo. Só os que se assentam com Cristo podem andar condignamente diante das pessoas e ficar firme diante das forças das trevas. Então nós precisamos primeiro ter consciência deste maravilhoso privilégio que nós temos como servos de Deus, de andar nos caminhos e na presença do nosso Deus aqui nesta terra. Mas além de saber da nossa posição em Cristo, nós precisamos também conhecer o inimigo contra quem estamos lutando. E eu quero relembrar aos irmãos aqui 7 coisas que nós precisamos saber contra o nosso inimigo, ou sobre o nosso inimigo. Quais são estas 7 coisas, irmã Eliane? Você lembra? 7 coisas que nós precisamos saber. A primeira, o diabo não pode penetrar o sangue de Jesus, mas ele pode entrar onde o sangue de Jesus não for aplicado. O sangue de Jesus foi derramado um dia, me perdoou, me lavou, mas também é uma das armas que nós temos. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Jesus, são armas que nós temos contra o inimigo e precisamos fazer uso desta arma. Senhor Jesus, lava-me com o teu sangue. Senhor Jesus, reveste-me. Senhor Jesus, purifica-me. Senhor Jesus, capacita-me pelo poder do teu sangue. Precisamos fazer uso desta arma contra o inimigo. A sua força não faz nada. É o sangue de Jesus que te lava e que te torna capaz de enfrentar o inimigo. Terceiro, o diabo não pode causar-lhe dano se você se revestir da armadura de Deus. Mas será uma presa fácil se não usar esta armadura. Que armadura é esta? Veremos daqui a pouco. Terceiro, o diabo não pode conhecer seus pensamentos, mas pode saber o que você diz. Então vigie, tome cuidado no que você fala, porque nós prestaremos conta das palavras que dizemos, mas também elas são apanhadas, pegadas pelo inimigo,
para fazer uso contra nós. Quarto, o diabo sabe que perdeu a batalha, mas não expulsará a si mesmo. É você que tem que fazer. Ele sabe que já perdeu a batalha, mas não se dá por vencido. Quinto, o diabo não pode impedir que os milagres de Deus aconteçam em tua vida, mas ele pode colocar dúvida, semear dúvida na tua mente, no teu coração, e onde há dúvida, a fé não opera. Então o problema não é se Deus consegue fazer, o problema é se você consegue crer. Sexto, o diabo não pode impedir que o propósito de Deus se cumpra em tua vida, mas ele pode te motivar à desobediência, e quando você desobedece, é a mão do próprio Deus que se levanta contra você. Sétimo, o diabo não pode confessar que Jesus é o Senhor. Deus espera que eu e você declaremos: sim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor nesta situação determinada em que eu estou vivendo. Não gostamos muito deste tema, mas o fato é, meu amado irmão, que se você entregou a sua vida para Cristo, se você tomou a decisão, é verdade, você escapou das trevas, você está sentado com Cristo, você está andando diante das pessoas, firme diante dos inimigos, do inimigo, mas você precisa saber que a estratégia do inimigo é nos derrubar. E este exército maligno está dividido como uma grande hierarquia militar. Esta hierarquia organizada em principados, dominadores de impérios, potestades que têm grande poder, governadores de regiões, de continentes, e hostes da maldade, isto é, exército infernais, os demônios que estão sob o comando destas potências ou dessas hostes de poder, que tenta e que luta para destruir ao crente, e que luta para que nós sejamos derrotados, e que para o reino de Deus não se cumpra, não se estabeleça na terra. O objetivo deste reino é matar a tua vida espiritual, matar a tua devoção, a tua parte emocional, física, financeira, familiar. Diz a palavra de Deus que Satanás veio senão para roubar, matar e destruir. Nós, como servos de Deus, sabendo disso, precisamos estar atentos. Bem, já vimos como servos de Deus, uma vez salvo, sentado, protegido, guardado. E agora, para continuar assim, de pé, eu preciso vigiar para não dar munição ao inimigo. O que é que eu posso fazer que abre uma porta permitindo Satanás trazer consequência ruim para a minha vida? Quais são as coisas que abrem as portas? Coisas que são munição para o inimigo. Uma das primeiras coisas é colocar outros deuses no lugar de Deus. Com o passar do tempo, nós podemos deixar a televisão, podemos deixar a internet, podemos deixar a conversa, podemos deixar pessoas, negócio, família, qualquer coisa, tomar o lugar de Deus em nossa vida. Ter outros deuses não é só colocar na parede. Ter outros deuses é colocar aquilo primeiro de que Deus. Por exemplo, se eu apertasse a tua cabeça agora, que tipo de pensamento sai da tua cabeça? O que é que está dominando e que domina o teu dia, cada dia, todos os dias? É o reino de Deus? É a preocupação com o quê? O que está sendo teu Deus no teu pensamento,
no teu tempo? O que é que toma o teu tempo? Segundo, desonrar aos pais. Obedecer ao pai e à mãe é o mandamento com promessa. Quando você não obedece, quando você não honra, quando você não valoriza o seu pai, mesmo que você já tenha 60 anos, 70 anos, e teu pai e a tua mãe está viva ainda, quando criança você obedece, quando jovem você valoriza, e quando idoso você cuida. Não cuidar, não valorizar, não obedecer, é abrir uma porta para Satanás trazer influência negativa para a tua vida. Uma outra coisa que abre porta para o inimigo é a prática de imoralidade. Quantos e quantos têm sido destruídos por causa de práticas imorais? Na internet, nos sites, no ato sexual fora do casamento. Quantos que estão sendo presos por Satanás? E você diz: não, eu não vou fazer mais isto, não vou me envolver com a masturbação, não vou mais acessar tal site. E Satanás diz: você vai fazer. E você diz: eu não vou mais fazer. Mas é como se ele tivesse uma coleira e você fosse um cão. E ele diz: você vai fazer. E quando menos espera, você está fazendo aquilo que o inimigo quer que você faça. Quantas pessoas vivem numa eterna escravidão? Meu amado irmão, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando você mostrar para Deus que tem nojo, que não quer mais, Deus te libertará. Porque há um Deus nos céus que tem o poder para fazer isso. Você não precisa mais viver como escravo. No nome de Jesus, tome uma posição na sua vida. Feche essa porta do diabo para que ele não tenha influência no teu viver. Uma outra coisa que abre a porta é roubar a Deus nos dízimos. Você quer dar um tiro no seu próprio pé? Quer destruir a sua vida pessoal, familiar? Roube a Deus nos dízimos. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus poderia transformar este púlpito aqui inteiro numa barra de ouro agora. Deus pode. Mas Ele prefere testar a sua fidelidade. Deus é o dono. Eu e você temos o direito de administração, não de possessão. Deus não deu ao homem o direito de administrar. A palavra diz: trazei o dízimo na casa do tesouro. Então, se eu tenho um comércio e convido o meu amigo aqui, o Éder, para tomar conta deste comércio, e digo: Éder, você vai poder cuidar, 70% é teu, e 30% é meu. O Éder trabalhou o mês todo. No final do mês, ele não me deu os 30% acertados do comércio que eu coloquei na mão dele. O que é que o Éder fez? Ele ficou com o que não era dele. É o primeiro mês, estamos nos ajustando. Terceiro mês, quarto mês, e ele não me deu o que era meu. E então eu pergunto para ele o que está acontecendo. E ele diz: sabe de uma, pastor? Isso aqui não é mais seu, não. Eu não vou lhe dar mais nada. O que é que vocês acham que eu deveria fazer com o Éder? E aí, gente, o que eu deveria fazer? Está na mão do povo, Éder. Éder Tomás.
Irmãos, Deus é o dono. Não entregar o mínimo que Deus exige é, primeiro, deixar de reconhecer Deus como dono. É ser infiel para com Deus. Mas é também abrir, escancarar a porta da sua vida para a atuação satânica. Para que ele se sente com a liberdade de trazer todo tipo de destruição na sua vida. Roubar a Deus nos dízimos é a pior coisa que você pode fazer contra si mesmo. Não é contra Deus, não é contra a igreja Deus sustenta. Quando você, membro, não dá, fique tranquilo, Deus vai levantar pessoas para dar. Deus tem o necessário. Mas você estará trazendo consequência destrutiva para a sua própria vida. Uma outra coisa que abre a porta para a atuação satânica é não perdoar. Se você não perdoa a quem te deve, saiba, você não é perdoado. Mas pastor, o senhor não sabe o que foi que ele fez, o que foi que ela fez, não importa o que foi. A pergunta é, quem foi que ofendeu mais a quem? Esta pessoa te ofendeu mais, ou você ofendeu e ofende mais a Cristo? Quem ofendeu e ofende mais a quem? Esta pessoa, você, ou você a Cristo? E aí, se você tiver um pouquinho de consciência, você vai ter que dizer, sim, eu ofendi e ofendo mais a Cristo. Portanto, se você não perdoa, você está na religião errada e servindo ao Deus errado. O que é que diz a oração do Pai Nosso? Finalzinho, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado. E se não perdoardes, tampouco vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então, quando você começa a abrir portas como essa para o inimigo, embora para Deus você já esteja assentado, embora você esteja firme, você não está sendo constante. Você está abrindo portas para o inimigo e ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar primeiro a tirar de você a alegria da salvação. Você não vai mais ter prazer de ler a Bíblia, não vai mais ter prazer de orar, não vai mais ter prazer de falar de Jesus para ninguém, você não vai mais ter prazer de ficar na igreja, você vai começar a ter dor de cabeça, você quer sair, você vai ser uma pessoa sem alegria da salvação. Ou seja, o Espírito vai parar de dizer para você que você é filho de Deus. Você vai começar a ter dúvida, será que eu sou salvo mesmo ou não? Você vai começar a ter colapso espiritual, colapso mental. Você vai começar a ter problemas com depressão, com medo. Tem alguém me perseguindo, vai acontecer alguma coisa ruim. Começa a haver problemas na família, de cabeça para baixo, tudo começa a dar errado. Briga, pedacinho do inferno em casa. Dinheiro até ganha, mas cadê? É um saco furado, não dá para nada. E aí a coisa continua, a saúde começa a ser desestruturada, aparece coisas de uma hora para outra, conserta uma coisa, 10 quebram, trata uma coisa, aparece 10 novas, o que está vendo? O médico diz, não tem nada. Mas a coisa está piorando cada vez mais. Por isso, amados irmãos, quando estas coisas acontecem, diz a Bíblia que precisamos da manutenção na decisão que tomamos um dia e fechar as portas para o inimigo. O que é que diz a palavra de Deus? Vamos ler juntos, todos comigo? Vamos lá? Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo.
pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau mais cedo ou mais tarde vem. Para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firme. Haja o que houver, temporal que seja, firme. O que é que o apóstolo está dizendo? Está dizendo, revista-se da armadura espiritual. Irmãos, eu já falei algumas vezes, a cada vez, todos os dias, pastor, vem orar aqui em minha casa. Antes de ir, estou orando, Senhor, dá-me o capacete da tua salvação, a tua couraça da justiça, o cinto da verdade, o sapato da preparação do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo. Todos os dias. Vou pregar de manhã, de tarde, vou ali, vou aqui, invoco, porque invocar a armadura espiritual é invocar o próprio Cristo na minha vida. O capacete da salvação, quem é a nossa salvação? A couraça da justiça, quem fez justiça por nós? O cinto da verdade, quem é o caminho, a verdade, quem é a verdade? O sapato da preparação do evangelho da paz, quem é o príncipe da paz? Quem fez paz entre nós e Deus? O escudo da fé, em quem que nós cremos? E a espada do Espírito Santo, a palavra, o verbo, quem é o verbo? A palavra, a espada? Jesus. Quando você invoca, chama, pede a armadura de Deus, você está se revestindo do próprio Cristo. Então você olha e diz, o pastor hoje está ali com um terno azul claro e uma camisa azul clara, você vê isso, mas Satanás olha e vê Cristo, ele vê Cristo. Eu sozinho nada sou e nada posso, estou firme agora, posso cair depois, mas em Cristo eu posso todas as coisas, e sou mais do que vencedor. É por isso que nós, como servos de Deus, precisamos ser firmes e constantes. Curve a sua fronte. E diga para Deus, Senhor Jesus, me ajuda. Me ajuda, Pai, a permanecer. Não apenas por alguns dias, mas por todos os dias da minha vida.